No cenário majestoso do Monte Sinai, Êxodo capítulo 32 registra um dos momentos mais emblemáticos da história bíblica que estava a desenrolar-se. Moisés, o escolhido de Deus para liderar o povo hebreu rumo à libertação do Egito e à promessa da terra prometida, havia subido ao monte para receber as tábuas da lei, um testemunho da aliança divina entre o Criador e seu povo. A atmosfera no acampamento hebreu era impregnada de expectativa e reverência, enquanto o povo aguardava ansiosamente o retorno de Moisés. Sua ausência prolongada começou a semear dúvidas e inquietação entre os israelitas, cuja fé era testada pela incerteza do desconhecido. Enquanto isso, no ápice do Sinai, Moisés estava imerso em comunhão com o próprio Deus. Ali nas alturas, ele recebia não apenas as tábuas da lei, mas também a sabedoria e orientação divinas para guiar seu povo através das vastidões áridas do deserto. Enquanto a luz da presença de Deus envolvia Moisés, lá embaixo, no acampamento, uma sombra escura começava a emergir. A impaciência e a ansiedade começaram a consumir os corações dos israelitas. Incertos do destino de Moisés e da promessa de Deus, eles se voltaram para Arão, o irmão de Moisés, em busca de liderança e conforto. Arão, sob a pressão do povo e sem a orientação de Moisés, cedeu à tentação da multidão e concordou em criar um ídolo. Fundindo os objetos de ouro que o povo havia trazido consigo do Egito, ele moldou um bezerro de ouro, símbolo de força e riqueza material, e o apresentou ao povo. A notícia da criação do ídolo rapidamente se espalhou pelo acampamento, e uma aura de celebração e adoração envolveu os israelitas. Eles se prostraram diante da imagem de ouro, atribuindo-lhe louvores e sacrifícios, desviando-se assim da adoração ao Deus verdadeiro que os havia libertado do jugo do faraó. Enquanto isso, no Monte Sinai, Moisés estava prestes a receber as tábuas da lei. Mas antes que ele pudesse descer do monte, Deus, em sua onisciência, revelou a Moisés a traição de seu povo. A ira do Senhor ardeu contra os israelitas por sua infidelidade e idolatria, e ele instruiu Moisés a descer e corrigir a transgressão do povo. Quando Moisés finalmente desceu do monte, carregando as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, ele foi recebido por uma cena de caos e depravação. O povo havia abandonado a verdadeira adoração em troca de ídolos feitos por mãos humanas. Com fervor e determinação, Moisés confrontou seu povo, quebrando as tábuas da lei como um testemunho do rompimento da aliança entre Deus e Israel. Ele desafiou a idolatria e a traição do povo, convocando aqueles que permaneciam fiéis ao Senhor a se levantarem e se separarem daqueles que haviam se curvado diante do bezerro de ouro. A punição divina logo se seguiu, e cerca de 3.000 dos que haviam se entregado à idolatria pereceram sob a ira de Deus. A traição no Monte Sinai serviu como uma demonstração sombria da fragilidade da fé humana e da necessidade contínua de arrependimento e renovação espiritual. No entanto, mesmo diante da apostasia do povo, a misericórdia de Deus prevaleceu. Por meio do arrependimento sincero de alguns, a aliança entre Deus e seu povo foi restaurada. E Moisés, em seu papel como mediador, intercedeu em favor daqueles que haviam transgredido. Assim, a passagem de Êxodo 32 continua a falar através dos séculos, lembrando-nos da constante batalha entre a fé e a idolatria, entre a obediência e a rebelião. É um exemplo poderoso da necessidade de permanecer fiel ao Deus que nos liberta quando as tentações do mundo nos cercam. A rebelião que culminou na adoração do bezerro de ouro
foi motivada por diversos fatores que afetaram a mentalidade e as emoções do povo hebreu durante a ausência prolongada de Moisés no Monte Sinai. A demora de Moisés em retornar do monte gerou ansiedade e incerteza entre os israelitas, que começaram a questionar se ele voltaria e se Deus os havia abandonado. Com Moisés ausente, o povo carecia de uma liderança clara e direção espiritual, o que os deixou vulneráveis à influência negativa e à pressão do ambiente ao seu redor. A religião e tradições do Egito, de onde os israelitas haviam acabado de sair, ainda exerciam influência sobre eles. A adoração de ídolos era comum no Egito, e alguns israelitas sentiam uma atração nostálgica por essa prática. O povo hebreu, recém-libertado da escravidão do Egito, enfrentava um ambiente desconhecido no deserto. O medo do desconhecido e a insegurança em relação ao futuro foram determinantes para alguns buscarem conforto em práticas religiosas familiares, mesmo que fossem contrárias à vontade de Deus. A pressão do grupo desempenhou um papel determinante na adoração ao bezerro de ouro. Quando Arão cedeu às demandas do povo e criou o ídolo, muitos israelitas seguiram seu exemplo por medo de se destacarem ou serem excluídos da comunidade. É o que chamamos de efeito manada. O bezerro de ouro representa não apenas um ídolo religioso, mas também um símbolo de riqueza e segurança material. Alguns israelitas podem ter sido seduzidos pela ideia de um Deus que podia garantir prosperidade e abundância material. Esses são apenas alguns dos fatores que contribuíram para a rebelião e idolatria dos israelitas no episódio do bezerro de ouro. No entanto, é importante notar que, apesar das tentações e fraquezas humanas, Deus permanece fiel à sua promessa e está sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem sinceramente de seus pecados. Certamente, muitas das motivações que levaram à rebelião no episódio do bezerro de ouro em Êxodo 32 continuam a serem uma realidade na sociedade atual, influenciando as formas contemporâneas de rebeldia e desobediência. Vivemos em uma era de instantaneidade, onde a gratificação instantânea muitas vezes é valorizada mais do que a espera paciente. A incerteza em relação ao futuro, seja econômico, político ou social, alimenta a ansiedade e o desejo por respostas rápidas, levando algumas pessoas a tomar decisões precipitadas ou buscar soluções de curto prazo. E dentro dessa realidade é sacrificada a comunhão e a fé com Deus. Em períodos de crise ou transição, a falta de liderança clara e eficaz deixam as pessoas vulneráveis à manipulação e influência de líderes carismáticos, ideologias extremistas ou movimentos populistas que oferecem respostas simplistas para problemas complexos. A influência da mídia, da cultura popular e das redes sociais tem moldado as crenças e valores de uma sociedade, muitas vezes promovendo ideais superficiais de sucesso, felicidade e autoimagem que podem entrar em conflito com princípios morais e espirituais mais profundos. Eventos traumáticos como pandemias, desastres naturais ou ataques terroristas geram medo e insegurança em relação ao futuro, levando as pessoas a buscarem segurança e conforto em ideologias corruptas e imorais, comportamentos obscenos e atitudes criminosas que se tornam um novo normal. A necessidade de pertencimento e aceitação social levam as pessoas a conformarem-se com normas e comportamentos demoníacos, mesmo que contradigam suas convicções pessoais como cristão. A exemplo, os milhões de pseudo-evangélicos que apoiaram no Brasil um segmento político e ideológico que defende o assassinato de crianças em gestação, aborto e a liberação das drogas. As pressões dos pares, especialmente entre os jovens, levam à participação em atividades ilícitas ou destrutivas para se encaixarem em determinados grupos sociais. Em uma sociedade consumista, onde o sucesso muitas vezes é medido pelo status material e financeiro, o desejo por conforto e segurança tem levado milhares de pessoas a buscarem ganhos materiais a qualquer custo, mesmo que isso implique comprometer a sua relação com o próprio Deus. Meus amados irmãos e caros ouvintes,
Diante dessas motivações, é importante cultivar uma relação ativa com o Criador, a adoração e a responsabilidade cristã, para resistir à tentação da rebelião e da desobediência, que levam a consequências terríveis, irrecuperáveis e, por fim, à morte. Ao mesmo tempo, é fundamental reconhecer a realidade e a existência dessas motivações e buscar soluções que sufoquem as mesmas, de forma simultânea à valorização da vida eterna. Cabe aos líderes de igrejas estarem atentos e sempre buscando desenvolver trabalhos de despertamento, valorização cristã, crescimento espiritual e construção teológica, começando pelas crianças, mas envolvendo todos os membros. Que os líderes abram mão de serem estrelas e busquem trabalhar, que deixem de paparicar políticos e cuidem da vida espiritual de seu rebanho, antes que encontrem um bezerro de ouro em seu lugar. Diante dessa magnífica história, glorificamos a Deus pelos ensinos que ela produz em nossas vidas. E assim, que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso. Queridos e amados irmãos, desejo expressar a todos o quanto tem sido uma realização poder ministrar a poderosa mensagem do Evangelho por meio deste canal. Louvo a Deus por esta oportunidade e pela vida de cada um de vocês como ouvintes. Entre os objetivos traçados está, em primeiro lugar, louvar ao Senhor sobre todas as coisas e, em seguida, evangelizar, levando a mensagem de fé e esperança aos quatro cantos da terra. Nesta oportunidade, peço a todos que, se aprovarem nosso trabalho, visitem nosso canal na plataforma do YouTube, inscrevam-se, ativem o sininho das notificações e deem seu like. Lá terão acesso a centenas de mensagens com os mais variados temas, todos contextualizados às necessidades humanas. Compartilhem, enviem para seus amigos, familiares e evangelizem. Com certeza verão resultados maravilhosos. Lembre-se que com essa simples ação você poderá ganhar muitas almas e sempre consciente de que a obra de Deus se faz com os pés dos que vão, as mãos dos que contribuem e os joelhos dos que oram. Muito obrigado e que Deus os abençoe.